Vamos direto então para a palavra agora. Eu quero trazer para você hoje o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 23, igreja. E os obreiros vão passando para quem precisa de ajuda para achar a palavra nas Escrituras. Lucas 23, versículo de número 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Igreja, presta atenção aqui na irmã Thaís. Essa palavra ela é muito profunda. Por quê? Nos mostra e nos fala sobre algo, presta atenção aqui, que vai ter grandes revelações. Perdeu uma coisa, pronto. Olha só. Essa mensagem é uma mensagem que muitos de nós, às vezes, queremos pular. Não queremos ouvir constantemente da morte de Cristo. É algo que nos traz dor. É algo que nos traz o sentimento: puxa vida, será que nos traz uma certa angústia? Mas essa palavra, na verdade, ela traz para nós uma grande revelação. Primeira delas: nunca será tarde para nós recomeçarmos. Nunca será tarde, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje pela primeira vez ou pela milésima vez, nunca será tarde para você entregar sua vida verdadeiramente para Jesus. O Senhor Jesus, vamos lembrar do início do ministério dele? Jesus começou como? Ele era criança, cresceu, bebezinho, foi crescendo na presença de Deus, claro. E então, já com 11, 12 anos, ensinava no templo. A mãe dele tinha que pegar ele lá: menino, sai daí. E ele querendo ensinar as pessoas, já querendo exercer o seu ministério. Mas quando ele faz 30 anos, ele é batizado nas águas. Ele nem precisava ser batizado nas águas. Mas ele é batizado nas águas, e assim que ele é batizado nas águas, ele é revestido do Espírito Santo. Vai entendendo aqui a cena. E assim que ele é cheio do Espírito Santo, ele vai sendo conduzido por esse próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que eu estou contando isso para você? A vida, porque o que Jesus nos ensinou? Nos ensinou que nós temos que ser imitadores de quem? Do vizinho? Da mãe, do pai? Do vô e da avó? Não. O Senhor nos ensinou a imitar quem, igreja? O Senhor Jesus. Então é por isso que a igreja de Cristo faz isso. A igreja de Cristo vem, ela dá a palavra, o pastor está aqui, o pregador, o obreiro, ele te coloca dentro da presença do Senhor através da palavra, e o seu ministério já começa aí. O seu ministério começa assim, aí você vai se, poxa, eu quero me batizar nas águas. Inclusive, domingo que vem, temos aqui o batismo nas águas. Você que ainda não tomou essa decisão, tome em nome de Jesus, porque você vai estar imitando a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas voltando aqui para as Escrituras. A vida do cristão, ela tem que ser imitando a Jesus. Então o cristão vem, ele aceita Jesus primeiro em seu coração. Depois ele faz atos públicos de que ele aceitou Jesus. Veja que o próprio Deus, o Filho de Deus, Deus Filho, vem no nosso meio, se manifesta como carne e se batiza nas águas, para servir de exemplo para nós.
Ele então é batizado por João Batista, ele sai das águas e já logo é revestido do Espírito Santo. É o que o pregador tem que fazer aqui, mediante a igreja. Eu tenho que ser usada por Deus e tenho orado para isso, para que Ele me dê a mensagem que faça você entender quem você é em Cristo Jesus. Quem você nasceu para ser, na essência, no ventre da tua mãe, e quem Ele escolheu você para ser. E uma das primeiras coisas que temos que fazer, igreja, não adianta você querer vir para Jesus, não adianta, igreja, você querer abandonar as práticas pecaminosas antes de ir para Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem vai fazer você abandonar as práticas pecaminosas é o Espírito de Deus, porque Ele é quem te convence do erro, do pecado e do juízo. Ainda se existe o discurso, não, o dia que eu parar com isso, eu vou para Jesus. O dia que eu parar de fazer tal coisa, é o dia que eu vou me batizar nas águas. Não, meu amigo, pode ser tarde demais. O que o Senhor está nos ensinando aqui hoje, o ministério dele começa dessa maneira, então começa também. Veja que Jesus não foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo antes de passar pelas águas e ser cheio do Espírito Santo. Quando ele é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo, ele vai ao deserto e lá ele é tentado os 40 dias que ele jejua. E nesses 40 dias que o Senhor está jejuando, a Bíblia diz que Satanás o tenta. Mas quando ele sente fome, presta bastante atenção, quando ele sente uma necessidade, isso tudo no início do ministério dele. Veja que ele não saiu já curando as pessoas, ele foi tentado. Meu irmãozinho, você vai ser muito tentado. Você não é o escolhido do diabo, que o diabo vai lá e vai... Não, todos nós somos tentados, Jesus foi tentado. Veja que ele começa o ministério dele sendo tentado e ele termina o ministério dele sendo tentado. Quando ele estava no deserto, o que Satanás dizia para ele? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Desde o início, igreja, acorda, porque eu vou te falar aqui hoje. Desde o início do ministério de Jesus, Satanás o tentando fazer duvidar de quem ele era, o Filho de Deus, o poderoso. Igreja, Satanás vai fazer o mesmo conosco. Vai fazer você duvidar que você é um filho de Deus. Vai fazer você duvidar do que você merece através do sacrifício na cruz. Veja que no início do ministério dele ele tenta, e a Bíblia diz que por um momento Satanás se afasta. Porque ao longo do ministério de Jesus, Satanás em todo tempo vinha até ele e fazendo tentações como essa. Ué, você não é? Ué, você se converteu para quê? Para que você luta tanto por essa casa? Você vem aqui aos domingos, recebe mensagens como essa, e volto a dizer, quando você coloca seus pés lá fora, já existe um grande bombardeio. Quando você vai para as notícias, igreja, é como se você fosse uma garrafa com um furo na ponta, e a sua fé fosse a água que está lá dentro, e ela vai pingando, ela vai minando. Basta você ir para o mundo lá fora e nós vivemos nele. Não tem como, você vai colocar os pés lá fora e o mundo vai tentar minar a fé que você adquire aqui dentro. Não só nos noticiários, mas a família que muitas vezes é contra a tua fé, com comentários sarcásticos, com comentários que tentam destruir a tua fé. Foi como Satanás fez com Jesus. Eu não estou chamando ninguém de Satanás, hein? Você é uma pessoa inteligente. Mas ontem eu estava lendo em um livro que me chamou muito a atenção. Quando Satanás quer agir na nossa vida, ele vai colocar alguém. Ele vai colocar uma pessoa com a ideia contrária, ainda que a pessoa nem saiba. Ele vai colocar situações para que você duvide da sua fé, que você duvide da sua capacidade, para que você duvide da palavra. Irmã Thaís, mas eu não tenho capacidade para nada, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em quem? Em Cristo que nos fortalece. O dia que você entender que a tua força vem de Deus, não vem do teu conhecimento, da tua faculdade, não vem de nada que você possa adquirir deste mundo, mas vem do adquirir das Escrituras e da sabedoria de Deus, aí você vai estar forte. O Senhor nos orientou a nos revestir de toda a armadura de Deus,
para que nós possássemos resistir no dia mau, e o dia mau ele vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Jesus, quando começa a ter o ministério dele, ele começa já sendo tentado. Você não é transformado, você não é o Filho de Deus? Ou seja, fazendo em todo momento ele duvidar que ele tinha um propósito, que era salvar a humanidade. Satanás vai fazer você duvidar todo santo dia do seu propósito nessa terra. Ele vai fazer você tentar desistir da tua casa. Eu estou buscando à toa, não vira nada isso aqui. Quando você já começar a dar palavras para os seus sentimentos, você já começou a queda. Diga misericórdia. Agora, falar assim, você vai concordar com o que eu estou dizendo aqui, igreja? Quando você fala da palavra, concorda comigo que você fala praticamente tudo o contrário que você está sentindo? Para e pensa nisso. Para e pensa. A gente é fadado a pensar o pior, a gente está sempre pensando, será que é isso mesmo? A Bíblia não tem será. Na Bíblia não tem será, é por isso que o Senhor nos orienta a confessarmos as Escrituras, a vivermos dela. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá do quê? Da fé. Não do que sentimos, igreja, isso é muito sério. Eu estou ensinando você a vencer aqui hoje, quem crê diga glória a Deus. Jesus começa a sua caminhada sendo tentado e ele termina sendo tentado. Se tu és com a mesma tentação, quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Em 3 anos do seu ministério aqui nessa terra, o ministério terreno, ele foi tentado da mesma maneira. Do jeitinho que ele foi tentado quando ele começou, ele foi tentado quando estava terminando o ministério dele. Não fica pensando assim, quando é que isso vai acabar? Quando é que essa tentação acaba, irmã Thaís? Quando é que melhora? Quando você vai para a glória. A tentação, ela vem todo dia. Não tem esse discurso assim, irmão, fica firme que uma hora melhora. Sabe por que quando a pessoa vai ficando firme melhora? Porque ela não se abala com as tentações que continuam vindo. Essa é a diferença. As tentações, elas continuam vindo. Está aqui a prova de que ele começou sendo tentado e terminou sendo tentado. E Satanás sabe tentar cada um de nós aqui exatamente onde ele sabe que o calo aperta. Se uma pessoa tem tendência a desanimar, ele vai tentar todo santo dia no desânimo. Irmã Thaís, mas quando eu comecei na obra não era assim. Eu tinha tanto amor, eu tinha tanto fervor. A tentação é a mesma. Ontem e hoje ela é igual. E o que talvez esteja diferente? A nossa comunhão. Estou errado aqui, pessoal, no que eu estou falando? Primeiro amor, você está cego. No primeiro amor, seus olhos estão em Jesus. No primeiro amor, alguém te afronta na igreja, alguém te afronta no trabalho, e você, não, isso é coisa do homem, meus olhos estão no Senhor. Você não liga para o que dizem, você não liga para nada. Mas o tempo vai passando, a gente vai esmurecendo, a gente vai esfriando. E eu pergunto para você, em que momento da caminhada de Jesus ele esfriou? Em nenhum momento. Em nenhum momento. E é por isso que ele soube vencer no início e soube vencer no final. E quando a Bíblia diz que eles chegam, então, lá no início, ao monte chamado Caveira, e na verdade, igreja, essa é a tradução real, viu? Caveira. Muitos traduziram em outros evangelhos como Calvário. Mas na verdade a tradução é Caveira. Por isso que a gente fala a cruz do Calvário, na verdade era caveira. E ali acabou-se até fazendo canções com a palavra Calvário. Mas voltando aqui. Então ele chega num lugar chamado Caveira, um lugar que era de morte. E no lugar de morte estava reservado para quem? Para os malfeitores. Jesus vai até o final, assim como ele foi no início do ministério dele, ele foi até o final. Nunca esmoreça a sua fé. Do jeito que você começou, termina também. Continue com aquela mesma fé do início. Continue no primeiro amor. Por isso que o Senhor fala para a gente voltar ao primeiro amor. Continue firme. Não deixe que a caminhada, talvez esses 3 anos de ministério, o quanto Jesus foi ali, já crucificado antes, com palavras, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha acabado de ser traído por Judas. Foi entregue, estava ali porque Judas o entregou. Mas, na verdade, Jesus viu aquilo como um plano da salvação da humanidade. Eu estou aqui por causa do Judas, Eu estou passando esse inferno aqui hoje por causa do fulano de tal. Eu estou vivendo agora esse martírio porque nunca acreditaram na minha fé. Você nunca vai ter essa pessoa.
Porque essa pessoa é Jesus, é o único que acredita em você do começo ao fim. Jesus é aquele que vai com você até o final. Vem comigo, porque enquanto eu te fortaleço, você pode todas as coisas em mim. Vem comigo, que enquanto eu te fortaleço na palavra, você pode todas as coisas em mim. É isso que Jesus está nos ensinando aqui hoje. A fraqueza, ó, tá batendo na tua porta? Então tá na hora de você voltar para cá. Tá na hora das suas forças estarem concentradas em crescer aqui. Não adianta, meu amiguinho, não tem atalho. Não tem segredo de vitória maior do que o conhecimento das Escrituras. Ontem eu estava meditando num livro do Kennedy Hagin, e ele dizia algo muito forte, muito poderoso, que eu quero compartilhar com a igreja. Hoje, muitas pessoas falam do grande avivamento, e ele dizia, olha, o avivamento é importante, o jejum é importante, as consagrações são importantes, tudo isso tem o seu valor no devido tempo. Mas o que faz uma pessoa crescer espiritualmente e não se abalar com futuras lutas que ela terá, é o crescimento que ela tem nas Escrituras. Quando você cresce no entendimento da palavra, nada te abala. Você concorda comigo, sim ou não? Quando você chegou na igreja sem saber nada de Bíblia, de promessa, você tinha lutas que você não tem hoje, sim ou não? Porque você cresceu na fé. Glorifique a Deus por isso, igreja. Diga glória a Deus, eu venci até agora. Diga, até aqui me ajudou o Senhor. Fez você crescer. Não deixe o inimigo fazer você pensar que você é um nada, que você é um zero à esquerda. Porque se você chegou até aqui é porque você venceu até agora e Cristo te fortaleceu. E graças a Deus. Não estamos aqui, mas eu queria fazer mais. Calma, vai chegar o tempo. Cresça na palavra e você vai ser automaticamente dirigido para o mais. Deus não vai dar nada que você não consiga carregar. Deus não vai mandar uma pessoa totalmente endemoniada e entrando aqui dentro, possessa, se os obreiros não puderem expulsar os demônios. Ele não vai fazer isso. Pode reparar, eu digo isso aos obreiros. É incrível quando Deus prepara pessoas para que a gente possa atender. E muitas vezes pessoas enfrentando o mesmo problema que nós. Eu já disse isso para eles e digo isso para você. Você às vezes está enfrentando a pior luta no teu casamento. Parece que Deus tá brincando com a tua cara. Porque Ele envia pessoas com problema onde? No casamento. Para você atender, para você crescer. Porque o que você vai fazer? Olha como Deus é perfeito. Ele envia pessoas com o mesmo problema que você, para você crescer nas Escrituras. E conforme você cresce, quem é que vence? Você e aquela pessoa. Porque só vence nas Escrituras. Ele continua dizendo, quando ele vê, de repente ele está ali. Por que ele está ali na caveira, irmã Thaís? Por que ele está sendo crucificado? Era o plano da salvação, era a promessa se cumprindo. E ela tinha que se cumprir em todos os detalhes. Ele não estava no meio de duas pessoas inocentes. O único que era inocente ali era ele. Ele era o único inocente naquele lugar. E quando ele via que as pessoas estavam dizendo ali mal, as pessoas zombando da cara dele. E para você imaginar a cena, para cada cruz tinha 4 soldados. Para cada cruz, 4 soldados estavam vigiando o corpo. E quando Jesus estava ali, no meio daqueles malfeitores e as pessoas zombando dele, o mesmo, como diz as Escrituras, os mesmos que disseram Hosana, os mesmos que o receberam em Jerusalém com alegria, naquele sábado de Ramos, não é? Onde as pessoas recebiam Jesus com alegria, eram aqueles que falavam, crucificam, troca ele para o Barrabás, coloca ele aí. O que isso quer dizer para você, igreja? As pessoas que não têm entendimento, elas são levadas pelo vento. São levadas pelo grupo das opiniões. As pessoas que não têm a palavra são levadas pelas opiniões. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você tem palavra, não seja levado pelas opiniões alheias. Irmã Thaís, eu tenho palavra, eu vou olhar para Jesus. Eu tenho palavra, eu vou olhar para o meu ministério. Eu tenho palavra, eu vou olhar para o que Jesus me orientou a fazer. Aqueles não tinham palavra, eles não tinham, vai vir o Messias, ai que lindo. E de repente estavam lá crucificando. E Jesus, na sua infinita misericórdia, Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo.
Os soldados que estavam guardando a cruz de Jesus, de repente começam a puxar e deixa ele nu. Arranca as vestes dele e fala, esse aí já morreu. E começa a fazer, vai, vamos lá, vai, você fica com a maior parte, eu fico com essa. Assim é o mundo contra nós, você ainda se abala? Eu pergunto para você nessa manhã, você ainda se abala com aqueles que perseguem a tua fé? Não perca seu tempo, meu amigo. Não perca seu tempo, olhe só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se alguém tem abalado você, se uma situação tem abalado você, eu digo para você, Jesus te diz nessa manhã, olha só para mim. Jesus olhava para quem? Para o seu pai. Enquanto Jesus olhava para o seu pai, aqui eu quero trazer para você uma grande revelação. Eu comecei a mensagem de hoje dizendo, não tenha medo porque nunca vai ser tarde. Aparentemente aqui já era tarde para todo mundo. As pessoas começavam a zombar de Jesus. E aí, você não é o filho de Deus? Salva a si mesmo, igualzinho Satanás fez no deserto. Você não é o filho de Deus? Você não é o Cristo? Então salva você mesmo e a gente. E todo mundo zombando e apontando o dedo. No versículo de número 36, ainda diz que quando Jesus sentia a sede, a crueldade, quando a gente pensa que não pode ser maior, os soldados então deram a ele vinagre. Que não mata a sede, muito pelo contrário, faz com que venha se esvaziar ainda mais. E eles diziam, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, igualzinho Satanás. Ali era o próprio Satanás, tentando Jesus. E ele usou os soldados, ele usou as pessoas que disseram glória a Deus. Satanás cega as pessoas e usa, muitas vezes, quem não está firme. Então, igreja, deixa eu te ensinar uma coisa aqui hoje. Sua luta não é contra o teu filho, contra o teu marido, contra a tua esposa. Sua batalha é contra Satanás, sempre foi. Talvez desde o dia que você nasceu, você trava uma guerra contra o diabo. Talvez desde o dia que você nasceu, sua vida tem sido de dor e flagelo. E você encontrou refrigério em Jesus. Graças a Deus, e encontra mesmo. E aquele que encontra refrigério em Jesus precisa estar firme na presença dele para continuar vivendo esse refrigério. Quem está entendendo, diga aleluia. O Senhor está nos ensinando aqui hoje, igreja, presta bastante atenção. Qual era o crime que Jesus cometeu? Ser intitulado Rei dos Judeus. Em vários idiomas ali escrito, este morre porque é o Rei dos Judeus. Uma acusação muito grave. Porque eles não tinham aquele homem, Jesus Cristo, como rei dos judeus. E no versículo 39, presta atenção que já estamos praticamente terminando a mensagem de hoje. Um dos malfeitores que estavam... Agora presta bastante atenção que aqui tem uma grande revelação no versículo de número 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Igreja, presta atenção aqui em mim. Isso não foi arrependimento. Ai, irmã Thaís, mas ele pediu por salvação. Aparentemente aquele homem pediu por salvação, mas ele estava blasfemando. Olha, imagina a cena, igreja, presta atenção numa coisa que isso é muito sério. Jesus estava pendurado no madeiro, eles estavam com cravos nas mãos. Um pregão desse tamanho aqui, que perfura nervos, ossos, e eles pendurados com o peso do próprio corpo, ainda fazendo aquilo doer mais ainda. Então eles estavam com os pés presos nesses cravos, enfim, numa situação onde eles estavam padecendo, eles iriam morrer. Não tinha como sair vivo dali. Um dos malfeitores, a Bíblia diz que ele se esforça. Eu imagino a cena, igreja, presta atenção aqui em mim. Eles estão lá, pendurados na cruz. Ai, irmã Thaís, eu não gosto de ouvir essa mensagem, mas essa mensagem é a mensagem que trouxe salvação para mim e para você. Fica triste não, que Jesus está te ensinando aqui hoje. Enquanto eles estavam presos, presta atenção aqui, ó. Você imagina o esforço que era virar para o lado, está acompanhando aqui agora? A dor, porque para você até falar devia doer. Até para você falar devia doer. Quem já bateu o dedo mindinho na quina do sofá? Você nem respira, mas o que foi? Você fala, é ou não é assim? Eu vou mais além. Quem nunca levou não, ainda bem que você não leva um soco no estômago.
Eu não vou nem perguntar quem levou, porque isso é muito grave. Mas quando eu era jovem, eu fiz capoeira, pessoal. E uma vez eu levei um chute no estômago, na roda da coisa ali. Eu fiquei 3 dias sem falar quase. Sai todo o ar aqui do diafragma. Qual é o seu nome, Thaís? Coisa séria. Mas por quê? Porque o ar fugiu. Você bate o dedinho, você nem fala, porque aquilo foge. Por que eu estou falando isso para você? Exigiu um grande esforço daquele homem para poder virar para Jesus e falar assim: você não é o rei dos judeus? Então, salva aí você e salva a gente. Olha que loucura, a pessoa se esforça para blasfemar. Ela se esforça para poder dizer: não é para mim. Por que eu estou falando isso para você? O Cristo estava ali, disponível para todas as pessoas. Ali, alguns puderam crer. Tanto que quando Jesus partiu, o céu vai ficar negro a coisa. E ali a coisa vai fender ali. Aquele lugar vai estremecer. Os soldados que cuidavam da cruz falavam, eles batiam no peito e falavam: esse homem era o Filho de Deus. Eles batiam no peito e falavam: o que a gente fez? Os mesmos que rasgaram as vestes. As mulheres ali chorando em prantos. Aquela cena acontecendo. E aquele homem vira e fala assim: salva aí a gente, você não é o rei dos judeus. Com aquela raiva. Com aquela ira no coração. Aquelas pessoas que vão até o final negando. Ali, aparentemente, para os 3 ia ser o fim. E ele não entendeu que o Cristo do lado dele significava o começo. Ele pegou aquilo e falou assim: já que eu estou aqui mesmo, então eu vou para o inferno. Quantos não têm dito isso? Já que eu pequei mesmo, agora não tem mais jeito de voltar. Eu digo para você, não é tarde para voltar. Eu já fui longe demais, irmã Thaís. Não foi. Não foi, porque ainda na morte de cruz, aquele homem se esforçou e ele tinha oportunidade diante do Cristo, mesmo crucificado, ter salvo aquele homem, porque é o que o segundo homem vai fazer. O outro homem está do lado e vai dizer assim: meu amigo, você aqui, nós estamos pagando pelo que nós cometemos. E nem assim você se arrepende. Nem assim você acorda. E tem pessoas, igreja, que são irreconciliáveis. Mesmo com Jesus do lado. Igreja, olha aqui para mim. Ninguém que estava ali pôde convencer aquele homem na cruz. Jesus estava do lado dele. E aí, de repente, no versículo de número 42, olha o que o outro, que também se esforça, diz para Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Repete comigo, igreja: no teu reino. Quem tem reino? Rei. Naquele momento, aquele moço se esforça em reconhecer Jesus como rei. Por que eu estou falando isso para você? Os dois se esforçaram, sim ou não? Os 2 malfeitores se esforçaram. Só que um para blasfemar, o outro para se arrepender. Independente do que você decidir fazer, igreja, você vai se esforçar. E eu pergunto para você nessa manhã: qual é o esforço que você vai fazer? Onde é que vai doer? Irmã Thaís, eu prefiro doer, mas me arrepender em entregar minha vida para Jesus. Agora, continuar doendo e continuar doendo a eternidade, longe de mim tal coisa. Aquele dia que parecia ser o fim do outro malfeitor, vai acabar tudo pra gente. Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor é o rei, lembra-te de mim. E Jesus, antes de partir, ele libera a palavra que era o que ele veio fazer. Versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, igreja. Houve o esforço dos 2 homens. Todos nós nos esforçamos para viver, igreja. Eu me esforcei em estar nesse altar aqui hoje. Você se esforçou em sair da tua casa. Você se esforça em suportar um familiar. Você se esforça em suportar pessoas no seu trabalho, situações que você vive. Mas eu convido você a suportar, na verdade, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Aquele que vai olhar para dizer para você e vai liberar palavra de vida, palavra profética. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso.
Ainda hoje, para você que parece ser o fim, hoje para você é o começo da tua história. Graças a Deus. Aonde parecia fim, aonde parecia morte, na verdade, para aquele que se esforçou, e ambos se esforçaram, mas aquele que se esforçou e olhou para Jesus, o autor e consumador da fé dele, e viu ele como rei, esse homem entrou na salvação. E assim será na sua casa, assim será na sua vida, em nome de Jesus. Irmã Thaís, mas como é que então eu vou fazer com que os meus de dentro da minha casa se esforcem e olhem para Jesus? Eu digo para você, seja a figura de Cristo na sua casa, porque eles vão olhar para Cristo. Existe um esforço da parte de ambos, e eu convido você a se esforçar, ainda que doa, olhando para Jesus, porque Ele tem palavra para te dar. E de onde tem palavra para sair, você extraia, corra atrás, vá até ela, em o nome do Senhor Jesus, porque isso aqui é a fonte que nunca vai secar. Quando você estiver com sede, recorra à fonte da vida, que são as palavras que Cristo veio trazer para nós, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Palavra especial para nós nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus, aplaudindo ao nosso Rei bem forte.